Fala aí meus amigos, beleza? De volta aqui no canal mais um vídeo. Hoje eu irei falar aqui sobre memória RAM. Tô aqui com essa memória RAM DDR4 e DDR3, beleza? Galera, esse vídeo aqui é bem rápido aqui que eu resolvi gravar. Cadeira eu baixei aqui para ficar num ângulo melhor, né? Imagens GoPro, tô gravando aqui com a GoPro Hero 10. Essa semana também vai ter vídeo aqui falando sobre essa câmera, beleza? Então meus amigos, o vídeo de hoje aqui é sobre uma dúvida aqui, porque eu gravei uns shorts essa semana aqui no meu canal para engajar mais aqui e falando sobre memória RAM, tá falando DDR3 e surgiu uma dúvida, galera, e eu fiquei com um pulga atrás da orelha, né? Foi o seguinte, no vídeo lá, não sei se é inscrito esse rapaz, espero que ele seja, se não for, peço a ele que se inscreva no canal aqui, ajudar aí a engajar. Muito obrigado a vocês que comentaram, né? E foi o seguinte, foi o Val, deixa eu ver o nome dele, Val Miranda Andrade, eu acredito que seja isso aí, mas enfim. Ele disse o seguinte, ele comentou lá no meu vídeo, ó. Eu tenho um pente de memória RAM DDR3, 32 GB, ó, Samsung, mas falta a placa-mãe para testar, né? Comprei ele no ferro velho. Eu achei estranho, memória RAM DDR3, 32 GB, existe, né? Eu fiquei pensando. Aí eu comentei até embaixo, amigo, deve ser DDR4, porque até onde eu sei não existe memória RAM DDR3 de 32 GB, né? Até onde eu conhecia ali na casa dos 8 GB, depois 16 para lá é DDR4, né? E ele respondeu, é DDR3, ela entra na placa mãe DDR3. E logo abaixo outra pessoa comentou, não é porque entra numa placa DDR3 que é DDR3, irmão. Você ligou a máquina com ela, ou seja, testou? Aí ele mesmo disse lá em cima, né, que tá faltando a placa-mãe para testar, então certamente não testou. Resumo, ele comprou a memória DDR3 de 32 GB, segundo ele, no ferro velho, né? E ficou na dúvida, existe memória RAM DDR3 de 32 GB? Né? Porque as convencionais por exemplo, falando em memória RAM, DDR2, 2 GB no máximo, DDR3, 8 GB no máximo, já o DDR4 ele tem de 16 GB, né? Aliás, 8 GB, 16 GB, 32 GB, até 64 GB, se eu não salvo engano, já ouvi falar DDR4, né? Então ficou essa dúvida aí se realmente existe memória RAM DDR3 de 32 GB. Aí eu digo, vou dar uma pesquisada a fundo, porque eu mesmo não estou muito ligado nessa questão de memória RAM. Não vou chegar aqui e dizer que eu sou expert, que eu sei de tudo, né? Porque teve uma vez, galera, eu vi no AliEx memória RAM DDR2 de 4 GB. Eu fiquei pensando, cara, nunca vi memória RAM DDR2 de 4 GB. Vi muito nas antigas de 1 GB, 2 GB. Naquele tempo era isso aí, quem tinha uma memória RAM, meu amigo, 2 GB DDR2, nesse tempo era rei. Mas enfim, era mais comum de 1 GB. E eu vi de 4 GB e um colega meu comprou, testou no computador dele, ele funcionou perfeitamente. Eu fiquei de boca aberta, eu disse, rapaz, nem sabia, fiquei na dúvida. Será que também memórias RAM DDR3 não existe de 16 GB aí, a gente não sabe? Mas deixei pra lá isso aí e agora veio essa dúvida e eu fui dar uma pesquisada. E galera, pesquisei, realmente existe memória RAM DDR3 de 32 GB. Então acredito que o cara lá esteja certo da memória lá ser DDR3 de 32 GB. Mas pelo que eu vi, eu pesquisei, memórias RAM de 8 GB acima DDR3 são memórias voltadas a servidores, né? Servidores que tem que ter um alto performance de processamento, né? Então essas memórias 32 GB DDR3 elas não são comuns, são mais para uso de servidor, né? Então, meu querido, eu acredito que você tenha razão mesmo que a memória que você tenha seja 32 GB, mas o que eu posso dizer é que pouco provável você vai conseguir usar essa memória DDR3 de 32 GB. Não pelo fato dela ser 32 GB, e sim pelas placas-mãe. A maioria das placas-mãe convencionais, né, essas que a gente está habituado a ver no mercado, DDR3, elas são no máximo, galera, são no máximo 8 GB, ou seja, o barramento é 8 GB. Então para você usar DDR3 numa placa-mãe convencional 16 GB, você tem que usar duas memórias RAM de 2 GB, aliás, de 8 GB,
né, usar Dual Channel para poder fazer os 16 GB. Talvez, se você tivesse um 16 GB e colocasse, talvez poderia funcionar, uma vez que somente um 16 GB ia ser a mesma coisa de usar as duas, né? Aparentemente é isso, mas 32 GB eu acho muito pouco provável você conseguir usar num PC convencional, né? Por quê? Porque a limitação é do barramento, né, da placa-mãe. Geralmente as placas-mães que eu vejo no máximo é 16 GB na frequência de 1600 MHz DDR3, e também a limitação do processador. Geralmente os processadores a placa a memória está diretamente ligado ao processador. Por exemplo, processadores tô falando de DDR3, galera, aqui Intel, por exemplo. Geralmente os processadores de primeira, segunda geração i3, por exemplo, eles são compatíveis com memórias RAM DDR3 de 1333 MHz. Já os i5, i7, né, de terceira geração para cima, né, acho que até segunda geração, i5, i7, você já pode usar 1600 MHz, ou seja, existe uma limitação aí nessas memórias, né? Ou seja, se você tem um PCzinho ali antigo, por exemplo, um dual core antigo, que está lá com 8 GB, com dois pentes de 4 GB a 1300 MHz, e você for usar uma memória de 1600, pode ser que ele não vá funcionar. Por quê? Porque já memora um pouquinho já a mais, com um clockzinho a mais. Então existe uma limitação ali naquele processador. Então é isso aí. Então é pouco provável que você consiga usar essa memória DDR3 aí de 32 GB, né? Então eu até tirei, galera, aqui, né, para mostrar para vocês também. Se vocês tiverem uma memória RAM em casa e vocês queiram, como é que eu sei se ela é DDR3 ou DDR4, galera? Por aqui, galera, vou ver se eu consigo aqui mostrar para vocês o barramento. Ó, aqui é uma DDR3, ó. Voltando ao assunto, DDR4 essa de baixo e DDR3 é essa, ó. Olha a diferença aqui do barramento entre uma e outras, ó. Então, uma memória DDR4 nunca vai caber numa placa-mãe DDR3, nunca vai caber, nem a DDR3 vai caber no DDR4, porque ó, olha a diferença. E a diferença maior, se você não tiver placa-mãe para testar, é o barramento. Você vê que esse barramento aqui da DDR4, ó, galera, começa aqui fininho, vem, aí fica largo, ó. Aqui no meio fica largo e aqui no final fica fino novamente. Já a DDR3 não. De um canto ao outro ela tem a mesma espessura aqui. Então, de cara você já consegue ver se é DDR3, DDR4 por causa disso. A diferença aqui no barramento. Essas são as diferenças físicas. E você olhando, somente olhando, você consegue distinguir qual é uma e qual é outra. Certo? Então é um vídeo simples e rápido, só para mostrar aqui para vocês, porque eu fiquei na dúvida também. Eu disse, rapaz, será? Porque antigamente DDR2 era no máximo 2 GB, mas eu vi no AliExpress de 4 GB, né? Então, resumo da obra: uso doméstico, as placas-mãe, né? Uso, digamos assim, é tudo. DDR3 é tudo no máximo 16 GB, né? Mas isso não quer dizer que a memória não pode ser mais potente, é porque ali foi um padrão criado, né? Com base no usual, né? No que é mais comum. Porque, venhamos e convenhamos, tu tem um processador aqui, um i5 de terceira geração. Aí tu coloca 16 GB, certo? Tá ali, aí suponhamos que sai uma placa-mãe com o mesmo socket pro i5 de terceira geração. Aí tu coloque 32 GB, essa placa-mãe já suporta, né? Mas não vai fazer diferença, porque é muita quantidade de giga, mas o processador é fraco. Então é uma coisa mais ou menos balanceada, ou seja, terceira geração, você hoje que usa PC DDR3, seja i3, i5, i7, uso já 16 GB, eu quero usar mais. Cara, nem vai adiantar você usar mais que isso, porque não vai fazer a menor diferença. Então, meus amigos, para terminar esse vídeo, falando aqui de memórias RAM, a questão do DDR3, vou falar um pouquinho aqui
Só para acrescentar aqui um conteúdo. Falando de Intel, estou falando de socket Intel, processador Intel, falando aqui de i5, falando aqui de i3, i5 e i7, o mais comum. Os processadores da Intel que vai suportar DDR3 são os de primeira a quarta geração. Esses são os processadores que você só vai conseguir usar DDR3 com memórias no máximo 16 GB, certo? Então tá explicado. Já os sockets de sexta geração, aliás, já os processadores de sexta geração para cima, até os atuais, são DDR4. Só que, por exemplo, o sexta geração é a entrada do DDR4. Você não vai ver um socket, aliás, você não vai ver um processador de sexta geração usando uma memória DDR4 com a frequência de 3.200 MHz. Você não vai ver, você vai ver usando 2.100 MHz. Até 2.400 ele vai funcionar, mas mais do que isso você não vai ver. Então, só pela questão da geração do computador, você já sabe se é DDR3 e é DDR4. Por exemplo, meu PC é um i3 de oitava geração, já sei que é DDR4. Meu PC é um i7 de terceira geração, é DDR3, porque é bem mais antigo. Então só aí você já consegue distinguir entre um e outro, beleza? Deixa eu ver se eu tenho mais algo para falar aqui sobre memórias RAM. Então galera, basicamente é isso. Existe mais coisa, mas eu resolvi gravar esse vídeo aqui de uma hora para outra, sem roteiro, sem nada. Então, meus amigos, o rapaz lá tá certo. Acredito muito que a memória dele realmente seja de 32 GB, mas que pena que ele não vai conseguir usar, porque são memórias específicas ali no caso servidores, né? Então, meus amigos, é isso aí. Se gostou do vídeo da joia, tamo junto, forte abraço.